Olá pessoal, como estão todos? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana eu venho dar as minhas dicas, as minhas impressões sobre livros, filmes e séries. São as minhas impressões sinceras, então eu convido vocês para embarcar com a gente e dar também as suas opiniões sobre as coisas que você mais tem gostado, que você mais tem curtido por aí. Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de leitura, Os Leitores de Shakespeare. E hoje vamos falar de A Megera Domada, publicada ali aproximadamente no ano de 1594. E eu falo, se você gosta daquele tipo de comédia, a la Chapolin Colorado, a la Trapalhões, com uns toques de ironia, esse aqui vai ser o livro para você. E outro ponto importante que a gente pode colocar aqui nesse livro é que o Shakespeare ele não se baseou em nenhuma outra narrativa para poder contar essa história, porque essa história ela é mais ou menos como uma lenda ali, aquelas histórias populares que a gente ouve sempre. Então Shakespeare teve essa ideia de recontar essa história à sua maneira. Então nesse livro, na verdade, nós vamos ter duas histórias, uma na verdade somente no prelúdio e a outra que é a história que nós vamos ver falar dela por aqui. Então o que acontece? No prelúdio a gente vê um bêbado ali, um mendigo chamado Christopher, que ele está ali nas ruas e ele é resgatado, levado para a casa de um conde, de um lorde, e ele vai ser banhado, vai ser bem tratado ali. Ele nunca teve muito contato com essa vida de mordomias. E aí o que acontece? Ele está ali desacordado quando ele é resgatado, é banhado e tal. E aí o que esse lorde faz? Ele meio que tenta pregar uma peça nesse bêbado. Então, é contada uma história para ele, quando ele acorda, que ele ficou doente, não se lembra que ele era um lorde, que ele era o dono daquela casa. E tinha uma jovem esposa que estava preocupada, esperando por ele. Então, ali tem todos os seus criados ali prontos para servir esse moço que está ali, e ele meio que não entende absolutamente nada do que está acontecendo, e aí depois ele meio que vai acreditando nessa história. E além disso, esse lorde ele contrata uma companhia de teatro, parece que eles estão meio que encenando uma peça, e eles vão apresentar essa peça para ele, que nada mais é que A Megera Domada, o livro da história que realmente a gente vai falar sobre ela agora. Então, A Megera Domada, ela se passa mais ou menos na cidade de Pádua. E nessa história a gente vai ver um banqueiro muito conhecido ali na cidade chamado Batista. E tem diversos pretendentes para a sua filha mais nova, Bianca, que é mais meiga, é mais doce, ela é mais gentil. Então ela é mais ou menos dentro daquilo que a sociedade naquela época queria que a mulher fosse. E em contrapartida tem a sua filha mais velha, a Kate. E vai ter versões que você vai ver como Caterina, outros você vai ver como Catarina. Então você vai dependendo muito da versão em que você vai ver. E o Batista já deixa bem claro que a Kate é insuportável, que ele não consegue dar conta dela, que ela é grossa, que ela é estúpida, que ela não quer se casar, que ela não é uma mulher fina, que tem classe suficiente para estar naquele meio. E ele naturalmente acaba preferindo a Bianca, porque a Bianca consegue ser mais manipulada facilmente por essa sociedade da época. Então Batista dá a ordem para os pretendentes da Bianca. Bianca não vai ser cotejada, não vai mais sair de casa, vai ficar presa dentro de casa, enquanto a Kate não se casar. Sem a Kate estar casada, não tem papo, não tem como negociar, e vai ser isso mesmo.
os pretendentes ficam desesperados. E aí acontece que tem um novo pretendente na praça que tem a brilhante ideia, então, de realmente procurar um novo pretendente para a Kate, ou um pretendente que suporte essa mulher, né? Então, convenhamos. Só que nesse período chega à cidade um cavaleiro de Verona que tem as suas posses, mas naturalmente ele quer melhorar um pouco mais a situação para ele, e ele se chama Petrúquio. Então, ele está ali na cidade, porque ele está conhecendo as redondezas, ele decide que ele quer uma esposa. Então, ele sai nessa viagem para ele encontrar uma esposa, para ele poder ter mais posses e, enfim, constituir uma família. Enfim, ele quer ter uma esposa. E que claramente ele cai do céu para esse povo ali nessa cidade. Então ele é convencido a ir na casa do Batista, conversar com ele, para ele conhecer a Kate. E quem sabe, né, ele ser o tal pretendente que vai domar essa mulher, se ela pudesse domada, não é mesmo? Então, Petrúquio vai à casa de Batista, acaba, né, conversando ali com ele. E, gente, a parte que ele e a Catarina vão conversar, meu Deus, é uma coisa que você vê as farpas ali, você vê que os dois são completamente diferentes, mas que tem pontos em comum. E, gente, é muito engraçado. Claro que tem umas doses aqui de ironia, que eu particularmente me incomodei um pouco, mas para a época, né, a gente tem que pensar que Shakespeare escrevia coisas da sociedade à sua época, no século XV aproximadamente. Então, não tem muito o que fazer. Vai ter coisas aqui que a gente vai ficar bastante incomodado, mas de certa forma é uma leitura muito interessante. E aí tem a parte do casamento e como o Petrúquio tenta domar a Caterina. É uma situação que não sei o que vocês vão achar, não vou contar mais nada, eu vou parar dessa parte aqui em diante, mas parece que tem a ver com alguns tipos de cuidados que eram feitos com alguns animais e acabou isso sendo usado na Catarina. É meio assim complicado, então eu acho que tem pessoas que podem não gostar dessa parte do livro. Então, eu já deixo esse adentro aqui já bem avisadinho, que tem umas coisas aqui que eu não sei se vocês vão gostar, mas a parte irônica com que o Shakespeare coloca nessa história, a ironia com relação ao papel que a sociedade tinha para homens e mulheres, e era um tempo em que tinha alguns já conceitos que já estavam começando a acontecer. Então, tudo isso é tratado aqui nas minúcias da história. Eu acho muito divertido e eu acho genial o jeito que o Shakespeare colocou nessa história. Eu não sei se vocês vão gostar, claro, depende muito do tipo de leitura também que você está habituado. Então, sempre com Shakespeare, eu deixo esse adentro que é baseado em coisas do século XV. Tem coisas até muito atuais hoje em dia, se a gente for pensar bem, tem coisas que não saíram de moda, infelizmente. Ainda tem muita coisa para mudar aí na nossa sociedade como um todo. Mas é uma leitura assim que pode agradar uns e a outros, e enfim, fica a minha recomendação desse livro. E eu quero saber de você, se você já leu esse livro, o que você achou. Tem até uma coisa que a gente precisa relembrar, tem uma adaptação de uma novela, se não me engano, da Globo, era no horário das 6 da tarde, se eu não me engano, que tem um pouco a ver com a história. Eu falo que ela é levemente baseada, porque tem muitas mudanças com relação ao livro, e ficou
um pouco parecida. Eu acabei me lembrando muito dessa história, dessa novela, que era divertidíssima e que tratava muito dessa questão de essa, digamos, guerra dos sexos entre homens e mulheres e o papel de cada um na sociedade, a sua época. Essa, se eu não me engano, era baseada na década de 20, quando o feminismo estava muito em evidência. Essa mais lá atrás, mas enfim, repetiu-se a história, como infelizmente algumas coisas se repetem até hoje. Bom, essa é a minha resenha de A Megera Domada e eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês que estão conosco por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre que vocês estão por aqui. Peço muito, muito mesmo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não deixe de nos seguir no podcast, de nos seguir por aqui também, de ver os outros vídeos, que isso nos ajuda também na divulgação do nosso trabalho. Então, nos vemos na próxima semana, nos próximos meses. Em breve eu vou falar com vocês qual vai ser o próximo livro que nós vamos ler do projeto. Já podem esperar que na última quinta-feira do mês a gente volta por aqui para falar sobre o novo livro. Vou deixar na descrição do vídeo qual vai ser o próximo livro. E é isso, nos vemos nos próximos. Um beijão e até mais.